Recentemente me mudei para uma casa nova e agora moro sozinho. A casa fica perto de uma pequena cidade, talvez a uns 3 quilômetros de distância. A própria casa está no meio de uma área arborizada em uma cidade menor, o que é perfeito para mim. Adoro a serenidade do interior sem ser afetado pela vida urbana. A ideia de ter um celeiro me empolgou, com todas as possibilidades do que eu poderia transformá-lo. Meus pais recentemente me deram esta casa como presente de formatura. A casa foi dada a eles pelos meus avós, o que é estranho, porque não morávamos nesta casa quando eu era criança. Na verdade, meus pais nunca mencionaram isso para mim até eu me formar na faculdade, admitindo que eles preferiam muito mais a vida na cidade do que viver no meio do nada. Minha mãe morou na casa brevemente até os 7 anos, quando meus avós decidiram empacotar e se mudar um dia. Eles nunca venderam a casa, disseram que havia muitas lembranças e pelo menos meus pais poderiam usá-la como casa de férias, mas eles nunca o fizeram. A casa estava em um estado ligeiramente deteriorado, no entanto, eu não me importava. Cortar a grama e limpar os galhos foi a parte fácil. O verdadeiro trabalho começou dentro da casa. Limpar os móveis antigos, remover as teias de aranha e jogar fora alimentos enlatados velhos. Demorei cerca de 2 semanas para limpar até decidir que estava limpo o suficiente para me mudar. Decidi tirar algumas semanas para relaxar, pois estava cansado de festas e não queria começar a procurar emprego ainda. Passei meu primeiro dia na casa fazendo trilhas perto do riacho, pescando em um lago pequeno e conhecendo pessoas na cidade. Naquela noite, no entanto, eu estava inquieto, não havia TV, e eu não tinha nenhum livro além de livros didáticos. Eu precisava de algo para fazer depois que escureceu, então comecei a explorar a casa. Na despensa, para minha surpresa, estava cheio de móveis aleatórios, brinquedos e bugigangas da infância da minha mãe. Encontrei algumas figurinhas, cordas de pular, bonecos, uma casa de bonecas, jogos de tabuleiro, entre outros. Isso foi fascinante para mim. Em seguida, encontrei uma cômoda antiga, onde achei o diário da minha mãe. Ouro puro. Eu poderia ler isso à noite até dormir, mas não foi nesta noite. Eu estava cansado e decidi ir dormir no meu novo quarto, na minha bela nova casa. O sono veio rapidamente, mas fui acordado pelo ranger das escadas. Isso era de se esperar em uma casa antiga. Eu estava certo de que me acostumaria com isso. No dia seguinte, decidi explorar o celeiro, que eu planejava transformar em uma oficina onde poderia fazer marcenaria ou qualquer outra coisa que me interessasse. Na verdade, o celeiro estava em perfeitas condições, exceto por um monte de bitucas de cigarro no canto e um cheiro de mofo que pairava no ar. O cheiro foi a única coisa que me incomodou. Eu sou um não fumante e odeio cigarros. O cheiro me faz querer vomitar. Havia uma escada muito instável levando o topo que eu decidi não usar. A última coisa que eu precisava era quebrar o pescoço no meio do nada. Parecia não haver nada lá em cima, exceto por um pouco de palha escorrendo pela borda. Depois de pegar as bitucas de cigarro, percebi que tinha mais tempo livre do que o planejado, já que presumi que passaria o dia limpando o celeiro. Decidi explorar mais a despensa, pois não conseguia encontrar minhas chaves do carro para dirigir até a cidade. Estranhamente, eu jurei que as deixei na mesa da cozinha junto com minha carteira, pois era o que eu sempre fazia com qualquer jogo de chaves de carro que possuía. Além de um espelho antigo e um monte de roupas velhas, não conseguia encontrar nada de muito interesse. Quando saí, notei que havia menos bonecas do que eu me lembrava, e eu poderia jurar que uma delas não estava lá antes. De qualquer forma, decidi apenas ler o diário da minha mãe. Deitado na minha cama, li o diário rindo das entradas. Várias delas mencionavam seu irmão mais velho fazendo birras sem motivo aparente, socando o rosto ou tentando arremessar um pedaço de madeira em uma árvore. Minha mãe deve ter tido uma imaginação muito fértil quando criança, pois ela não tinha irmãos e cresceu como filha única. Marquei a página em que estava e fui pegar um lanche, ficando cada vez mais irritado com o ranger constante das escadas. Decidi ir à cidade na manhã seguinte e encontrar alguém que pudesse consertá-la. Lembrando que eu havia perdido minhas chaves, decidi refazer meus passos para sair cedo pela manhã. O sol estava começando a se pôr, um laranja opaco surgindo no horizonte. Então decidi verificar o celeiro antes que escurecesse demais para enxergar. Levei uma lanterna apenas por precaução, caso ficasse muito escuro.
Não consegui encontrar minhas chaves. No entanto, encontrei algumas bitucas de cigarro no canto que aparentemente tinha perdido anteriormente. Coloquei a lanterna no chão, peguei as bitucas e as joguei fora. Após uma busca sem sucesso, olhei para o topo e notei que havia uma boneca apoiada na parede. Eu podia jurar que a boneca estava na despensa ontem. Então, contra meu melhor julgamento, subi pela escada precária até o topo do celeiro. Não havia nada lá em cima, exceto um velho martelo, a boneca e um monte de palha. Peguei a boneca, desci e caminhei em direção à minha casa. Quando entrei pela porta da frente, notei que minhas chaves estavam no chão. Apenas a chave de ignição do carro estava amassada e torta. Chateado por de alguma forma ter pisado na chave e a ter entortado, decidi ir dormir e ir para a cidade de manhã. Antes de dormir, abri o antigo diário da minha mãe para ler. Ela era surpreendentemente articulada para uma criança de 7 anos, e eu fiquei tão envolvido pela história que os rangidos da casa antiga já não me incomodavam. As entradas do diário se tornaram perturbadoras. Seu suposto irmão mais velho começou a se cortar na frente da família e a provocar incêndios. A história estava se tornando muito mórbida para a imaginação de uma criança de 7 anos. Na entrada mais perturbadora, ele tentou matar meu avô com uma faca e fugiu para o meio do mato depois de esfaqueá-lo. Minha mãe testemunhou toda a cena. Depois de retornar do hospital, ele não apareceu novamente. Animais mortos começaram a aparecer fora da porta da frente e mensagens estavam sendo escritas na casa com sangue. Ela escreveu como seus avós têm sussurrado entre si por uma semana agora e não a deixam mais sair de casa sozinha. Ela também escreveu frequentemente o quanto sentia falta de seu irmão. O diário terminou aqui, sem mencionar quando ou por que eles se mudaram. Simplesmente parou. Meu coração estava acelerado, minhas pupilas dilatadas e minha respiração pesada, silenciosa. Eu não queria mais ficar ali. Verdadeiro ou não, o diário me arrepiou até os ossos. Eu estava ciente de tudo devido à minha descarga de adrenalina. A casa não estava mais rangendo, estava morta em silêncio. Empurrei minha cama contra a porta, me barricando no quarto. Movi minha cômoda na frente da janela, derrubando minha lâmpada e única fonte de luz. O manto da escuridão cobriu o quarto. A única fonte de luz vinha do buraco da fechadura da porta. Determinado a ficar acordado até o nascer do sol, sentei-me com as costas contra a parede ao lado da cama. O chão começou a ranger no corredor, parando do lado de fora da porta. A luz que se infiltrava pelo buraco da fechadura escureceu. Tentei ouvir sobre o som ensurdecedor do ar entrando e saindo dos meus pulmões. Alguns minutos depois, a luz retornou pelo buraco da fechadura, seguido por mais rangidos. Recusei-me a olhar pelo buraco da fechadura para confirmar meu pior medo. Depois do que pareceram dias, finalmente amanheceu. Quando a luz se infiltrou ao redor da minha cômoda, esperei até que a luz do sol saturasse toda a mata e cautelosamente movi minha cama e corri pelas escadas para o lado de fora. Eu não precisava de um carro. Eu ia correr para a cidade. Corri para o celeiro para pegar rapidamente minha lanterna pesada, para usar como arma contundente se necessário. Eu a peguei da pilha de cigarros em que estava escondida e corri pela estrada de terra até a cidade. Liguei para meus pais para virem me buscar em uma lanchonete. Como consequência, eu liguei para a polícia, que insistiu que não encontraram nada fora do comum, e tanto minha mãe quanto meus avós negaram qualquer existência de um outro membro da família, conforme estava escrito no diário. Voltei para casa com vários amigos e meus pais para buscar minhas coisas. Eu não ia mais morar naquela casa maldita. Havia páginas em branco do diário empilhadas ordenadamente no criado mudo. No entanto, não conseguimos encontrar o diário por mais que procurássemos. Minha mãe negou veementemente ter um e me repreendeu por fumar no celeiro e jogar bitucas de cigarro no chão e por ter o que ela chamou de imaginação ativa. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe, meu pai e minha irmãzinha se mudaram para a nossa primeira casa juntos como família. Lembro-me de como o dia da mudança foi emocionante. Mesmo que fosse apenas uma casa modesta, era 3 vezes maior do que o pequeno apartamento que deixamos para trás. Eu achava que estávamos nos mudando para um castelo, e eu estava verdadeiramente feliz. À medida que os anos passavam na casa,
A esperança e a felicidade deram lugar a uma suspeita sombria e angustiante de que algo não estava certo. À medida que minha irmãzinha ficava velha o suficiente para começar a ter suas próprias opiniões, ela ficava aterrorizada com o quarto dela e começava a dormir comigo todas as noites. Deitávamos na cama, sussurrando depois de nossa hora de dormir sobre coisas que fizemos naquele dia e aventuras que planejávamos para o dia seguinte. Uma manhã, ela me disse que havia acordado na noite anterior e viu olhos acima de nossa cama. Fiquei confuso e perguntei que tipo de olhos eram esses. Ela disse: "Eu não sei, eram apenas olhos, como se houvesse duas pessoas acima de nossa cama nos olhando." "Eles fizeram alguma coisa?" Perguntei. "Não, eles apenas flutuaram ali por um longo tempo e depois voltei a dormir." Ela respondeu. Ela parecia muito calma. "Você estava com medo?" Perguntei. "Não, não realmente," ela disse. "Foi nessa noite que eu odiei minha irmã por conseguir dormir muito mais rápido do que eu." Pouco depois disso, ela começou a andar sonâmbula. Entramos em uma rotina. Ela e eu indo para a cama, eu tentando desesperadamente dormir antes dela, mas falhando e depois acordando durante a noite para encontrá-la desaparecida. No começo, eu ia procurá-la. Ela sempre estava em algum lugar estranho, sentada no canto da cozinha, em pé com as costas contra a porta da frente, deitada de costas no meio da sala de estar. Eu a pegava pelo braço e ela sempre me seguia em silêncio de volta para a cama. Uma vez, levantei-me e fiquei feliz ao vê-la no corredor, sentada na frente da porta do seu quarto antigo. Mas quando me aproximei dela, vi que seus olhos estavam abertos olhando para o corredor escuro e ela balançava levemente de um lado para o outro. Estendi a mão para pegar seu braço e ela não se mexeu, embora tenha começado a fazer pequenos e interrompidos ruídos de zumbido. Isso me aterrorizou, então corri de volta para a nossa cama e me cobri com cobertores. Senti-me enormemente culpado por deixá-la lá, mas jurei nunca mais procurá-la. Os ruídos noturnos e os pesadelos começaram pouco depois disso. À noite eu tentava ficar acordado o máximo possível para tentar impedir minha irmã de sair da cama. Se eu pudesse pegá-la. Nunca fui bem sucedido, mas acho que como estava acordado por mais tempo, ouvia coisas que talvez não devesse ter ouvido. Uma noite ouvi 3 vozes vindas da sala de estar. Meus pais estavam na cama, e essas eram todas vozes que eu nunca tinha ouvido antes. Pareciam 3 mulheres e estavam discutindo entre si. Embora eu não pudesse entender a maioria das palavras, parecia que estavam discutindo sobre minha irmã e eu. Em outras noites eu ouvia passos no telhado. Se meus pais ainda estivessem acordados, eu correria para a sala de estar e insistia que ouvi pessoas andando no telhado. A primeira vez que aconteceu, meu pai saiu correndo para investigar e minha mãe veio ao meu quarto para ver se ela podia ouvir. Eles já tinham ido embora e meu pai entrou e disse que não viu nada. Às vezes, em vez de passos no telhado, eu ouvia arranhões na janela. Esses me assustavam mais e eu corria para a sala de estar chorando e implorando para eles por favor irem lá fora e olharem. Depois de semanas disso, eles perderam a paciência e pararam de responder, me mandando voltar para a cama. Comecei a ter um pesadelo recorrente sobre um monstro que agarrava minha perna e me arrastava para debaixo da cama, e lá embaixo encontrava 2 das minhas casas. Imagens espelhadas uma da outra. Uma estava em cores completas, e a outra estava em preto e branco. Eu estava preso na preta e branca, com o monstro parado bem ao meu lado, observando o resto da minha família na parte colorida do mundo, vivendo e sendo feliz. Ele me deu uma escolha. Você pode ficar aqui comigo e eles viverão o resto de suas vidas felizes sem você. Ou você pode se juntar a eles por um tempo, mas todos vocês morrerão. O terror sempre me acordava antes que eu pudesse fazer uma escolha. Acho importante destacar que neste ponto de nossas vidas juntos, meus pais sofreram alguns reveses graves em suas vidas. Minha mãe mergulhou no alcoolismo. Meu pai sofreu uma lesão cerebral que mudou quem ele era como pessoa no nível mais fundamental. Minha mãe não lia e cantava mais e, eventualmente, ela parou de nos fazer comida ou nos levar ao médico. Eu tive que parar de jogar futebol depois que ela veio a um jogo bêbada e correu para algumas árvores e arquibancadas. Meu pai parou de falar conosco. Ele perdeu seu agudo senso de humor e se tornou triste, até brutal. Eu não pude deixar de pensar que algo estava nos derrubando, nos separando. Uma noite, um cheiro forte de fumaça me acordou.
Eu acordei minha irmã e corremos para o quarto dos meus pais. Só meu pai estava lá. Ele nos levou para fora e usou o telefone de um vizinho para chamar o corpo de bombeiros. A essa altura, mais vizinhos tinham saído para assistir. As pessoas começaram a perguntar onde minha mãe estava. Ninguém a tinha visto, incluindo meu pai. Eu também não a vi naquela noite. As perguntas se transformaram em um murmúrio preocupado e as pessoas começaram a se oferecer para ajudar a procurá-la. Meu pai pediu a um vizinho que levasse minha irmã e eu para sua casa até que ele pudesse vir nos buscar. Eles ficaram mais do que felizes em ajudar. A esposa pegou minha irmã e o marido me pegou, carregando-me de modo que eu estava olhando por cima do ombro dele. Eu assisti nossa casa queimar enquanto caminhávamos lentamente pela estrada. Eu não conseguia desviar o olhar e me sentia profundamente triste por dentro. Não porque eu estava preocupado com nossas coisas ou mesmo com minha mãe, mas porque senti que isso era o começo de algo ainda mais terrível. Fomos autorizados a voltar para casa em uma semana ou mais tarde. Meus pais não estavam se falando e eu ouvi conversas telefônicas que só entendia parcialmente. Minha mãe disse que a causa do incêndio foi combustão espontânea. Meu pai disse que eventualmente encontraram minha mãe desmaiada no quintal. Um dia, quando meu pai não estava em casa, minha mãe me perguntou se eu queria ver onde o fogo tinha iniciado. Claro que sim, respondi. Então ela me levou ao quarto desativado da minha irmã e abriu a porta. As paredes estavam pretas e o cheiro de fumaça fazia doer para respirar. O carpete estava derretido em alguns lugares e chamuscado em outros. Mas era óbvio que o fogo havia começado em seu armário. As portas do armário estavam praticamente desaparecidas. Todas as coisas no armário eram contornos pretos e cinzentos do que costumavam ser. Nossos animais de pelúcia, roupas, sapatos, brinquedos de Natal, tudo se foi. Ficamos ali em silêncio por um minuto, ambos absorvendo o que estávamos vendo. Minha mãe olhou para mim e perguntou: "Você sabe o que começou o fogo?" Eu não sabia o que dizer. Eu olhei para o rosto dela e não era cruel ou indelicado. Ela apenas parecia cansada. "Não, o quê?" perguntei. Ela deu meio sorriso e disse: "O diabo estava vindo te buscar."